Vamos trazer, como sempre, o nosso quadro Fala do Especialista, que hoje está muito especial. Acompanhe comigo. Ela já está aqui comigo, essa amiga super querida. Olá, Josi. Deixa eu dar um beijo, aquele abraço imenso, agradecer, porque é uma honra tê-la aqui conosco, no nosso quadro Fala do Especialista. Doutora Patrícia Mello, psicóloga, seja muito bem-vinda, uma profissional que a gente tem realmente um carinho imenso e que sempre tem informações importantes para trazer para o nosso público. Doutora, que gratidão recebê-la aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade, espero contribuir com alguma fala para vocês. Tenho certeza que você vai contribuir, porque a gente vai falar de um tema muito polêmico, que você também tem acompanhado nas redes sociais, assim como todas as mulheres também, que foi a separação da apresentadora Ana Hickman. Então a gente vai comentar um pouquinho a respeito desse relacionamento abusivo, como identificar, porque tem gente que às vezes está passando por isso, sim, como eu já disse agora há pouco, e não sabe que está vivendo essa tortura toda. Exatamente. Há anos. Isso. E uma coisa que eu queria pontuar também, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, porque eu acho que pelo fato da Ana ser famosa, sim, ser uma personalidade, uma artista conhecida, isso também faz com que outras mulheres acabam tendo aí um estímulo para fazer essa denúncia. Sim. Porque elas pensam, gente, eu não sou famosa, mas estou vivendo a mesma coisa que a Ana Hickman. Então, olha só, se ela denunciou, eu também posso ter essa coragem e posso fazer isso, não é, doutora? Exatamente, isso mesmo. Nós estamos vendo na mídia, né, o que vem acontecendo com a questão do relacionamento abusivo e principalmente o tempo que isso aconteceu, né? Eles ficaram juntos por muitos anos. E isso mostra que a gente não identifica alguns comportamentos que podem estar relacionados a um relacionamento abusivo e a gente tem que tomar toda a preocupação de identificar o que está acontecendo e tomando providências para que não se passe tantos anos dentro de um relacionamento tóxico ou abusivo e cabe então a gente saber o que acontece, por que a gente entra num relacionamento desse e por que a gente continua, vamos dizer assim, sustentando esse tipo de relacionamento, né? Como que a gente faz isso? Então eu posso dizer inicialmente, que é muito importante que todos nós saibamos, que quando a gente escolhe uma pessoa, a gente vai conviver com uma pessoa, a gente traz histórias. Ana Hickman colocou isso mesmo, né? Ela tem uma história familiar que indiretamente vai aproximando esta realidade. A escolha desse homem que para ela, naquele momento, era muito forte, empoderado, protetor, cuidador, mostrando para ela um sentimento de amor, de proteção. E na verdade, passa do limite. Então esse é o primeiro aspecto que a gente tem que olhar na questão do relacionamento abusivo. Proteção não é controle. Controle é abusivo. Controle é a insegurança que o abusador tem para nutrir um poder sobre o outro e esse poder acaba controlando e a pessoa deixa de existir. Então esse é o primeiro aspecto que a gente tem que analisar numa relação de controle abusiva. Doutora, para a gente explicar, e a gente tem um público feminino muito grande também nos acompanhando, e hoje a maioria das mulheres às vezes sofre um relacionamento abusivo, porque é desde aquela fala, ah, você tá gorda, você não tá bonita, você tem que se cuidar, se eu largar de você, você não vai encontrar outra pessoa como eu. Isso já faz parte, né? Quando começa esse relacionamento abusivo? É a partir do momento que o cara te xinga, te ofende, te humilha? Existem várias formas de violência. A violência verbal, a violência psicológica que oprime o outro e a violência física. Quando chega na violência física, aí que você analisa que está acontecendo alguma coisa errada. Mas essa fala, esse diálogo, que não é nem diálogo, é uma destruição do outro para se sentir um pouco mais em importância, essa diminuição em relação ao seu corpo, ao seu trabalho, a deixar de elogiá-la, a deixar de se sentir um pouco mais importante, isso não é normal. Pode ser comum, acontece muitas vezes, mas não é normal.
O amor não é controle, o amor é um compartilhar. Então, assim, quando há sofrimento, quando você se sente humilhada e você se cala perante uma fala muito doída, isso já é controle e abuso. Quando se preocupa com a roupa, ou que hora que você chega do trabalho, esse controle absurdo aí, obsessor, então isso aí realmente é abuso e você tem que ter um cuidado sobre você mesma. E eu sempre falo, Josi, que assim, o que a gente vem buscando ao longo dos anos? Todo ser humano, autonomia. Você tem que buscar independência, isso é saudável. É você conversar com o seu companheiro sobre as suas lutas e sobre as suas conquistas e o outro te elogiar. Então, quando isso não acontece, algum problema tem. Ou a pessoa está muito insegura e precisa te diminuir para poder aparecer na relação, porque é isso que está acontecendo. Então, esse controle a gente acaba não identificando. Mas, então, é necessário que essa pessoa identifique isso. Às vezes é difícil identificar porque vem de heranças, né? Minha mãe era assim, eu ouvia meu pai falando isso para minha mãe falando isso para meu pai. Então, quando se fala de relacionamentos abusivos, a gente também tem que entender o diálogo que se tem na família por causa da alienação parental, por essa questão de deixar o filho vendo essa questão e ele vai se desenvolvendo, ouvindo isso e ele vai reproduzir isso na vida adulta. Então, isso é muito importante para que a gente identifique determinados comportamentos que não são adequados, que está reproduzindo na vida dos filhos, está te sufocando e você precisa ter um diálogo. Você precisa conversar, identificar e procurar a melhor forma de você organizar seu pensamento, organizar as suas emoções para que você tenha um comportamento adequado. Sem essa fala, sem esse buscar na relação, você não é saudável. Vem a doença mental, ansiedade, depressão, ideação suicidas e entre outros comportamentos doentios. Doutora, temos já perguntas da nossa população. Pode colocar a primeira aqui? A gente tomou cuidado para as pessoas... Pode soltar para a gente. Tia, como a gente supera as brigas dos pais? Bom, um garotinho perguntando, porque com certeza às vezes passa por essa situação também. Como supera essas brigas em casa? Essa criança deve ter uns 10, 12 anos, ela já identifica o que está acontecendo dentro de casa, que eu acabei de falar, né? A superação vem do entendimento. Quando você entender que seus pais estão discutindo, que isso não tem nada a ver com você, que você é amado, que você é desejado, né? E que você é uma pessoa que vai entender e aceitar que eles vão se decidir, eles vão se cuidar, viu? Você não é culpado da briga dos seus pais. Isso é o mais importante. Você é uma dádiva, uma coisa especial que você veio aqui na vida dessa família para acrescentar. E que de alguma forma esses pais vão conversar, viu, querido? E eles vão achar um meio de conviver. Ou separados em duas casas, ou com vocês, mas de uma outra forma. Você não tem culpa disso. A superação é entender que esse entendimento deles uma hora vai chegar e que você não tem culpa nenhuma. Doutora, mais uma pergunta aqui. Temos várias, viu? A gente vai acelerar um pouquinho para responder todas. Vou responder rápido. José Roberto de Matos, a pergunta seria para a doutora, a parte de abusivo, só parte do homem ou parte da mulher? Pergunta importante, porque tem mulher que também tem esse comportamento, sim, né? Sim. Nós estamos falando da Ana Hickman, por isso que a gente está falando também mais da mulher. A mulher, ela tem uma fragilidade física, o homem é mais forte fisicamente, então a gente entende que existe uma situação diferente, mas o homem também é abusado. Eu sempre falo que o homem também sofre muito e eu tenho experiência disso, de atender o quanto que o homem também sofre por não ser entendido. Realmente sim, o senhor tem toda a razão. Isso também acontece. Por quê? O abuso é dos dois lados, então tem que procurar ajuda para que isso não aconteça, nem com o homem e nem com a mulher. Mais uma perguntinha aqui, doutora. Olá, meu nome é Pedro e, doutora, eu queria perguntar para a senhora, aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tá certo ou tá errado? Eu acho que ele está certo. Mas às vezes é necessário a gente colocar o dedinho para poder ajudar, né, doutora? Sim.
Pedro, quando acontece alguma coisa que é um barulho muito grande no apartamento ao lado, ou está gritando, a mulher está pedindo socorro, você tem que pedir a ajuda dos policiais, né? Então, você tem que agir. Mas quando existe uma discussão que você não tem nada a ver com isso, você pode olhar e já é uma expressão de que alguma coisa está errada e que você percebeu. E que um ou outro tem que parar com aquela situação. Né? Então, o seu olhar já é uma forma de você participar dessa violência que está acontecendo do seu lado. Mais uma perguntinha aqui do nosso público. Meu nome é Elisete, eu moro no Jardim Herculano, aqui em São José do Rio Preto. E eu queria saber o seguinte, doutora, fala-se em violência contra a mulher, aí a gente pensa de que está batendo, está machucando, mas existe também outro tipo de violência sem ser a física, não existe? Existe sim, existem várias formas de violência. A violência psicológica, que é a opressão, diminuindo o outro. A violência verbal, de você diminuir a pessoa no que ela está fazendo, tendo um controle sobre a situação. E a violência física, entre outras, tem até a violência virtual. Então, existem vários tipos de violência e cabe vocês prestarem atenção e não quererem participar disso. Mais uma perguntinha, gente, temos aqui. A do WhatsApp agora, da participação que eu chamei agora há pouquinho. Boa tarde, Josi, não vou falar meu nome, a gente realmente tomou todo o cuidado para essa descrição, né? Tenho um marido alcoólatra, no último sábado ele me bateu muito. Sempre que falo de terminar, ele me bate muito e ameaça minhas filhas. Já não sei mais o que tenho que fazer. É um caso bem delicado e tem que buscar ajuda urgente, né? O alcoolismo é uma doença e ela precisa de tratamento. Então, e quando a gente convive com uma pessoa que usa o abusivo do álcool, né, um dependente químico, pode ser de drogas lícitas ou ilícitas, nós temos que entender que você precisa de ajuda e você fica codependente dessa droga, desse álcool. Então, cabe a você procurar ajuda para você, aí você estabelece uma autoimagem para você poder ajudar também seu companheiro a seguir um tratamento específico para o alcoolismo. Nunca permitir que essa agressão física aconteça, muito menos na presença dos filhos. Neste caso, os filhos também precisam de ajuda psicológica para que eles entendam que ele não tem nada de culpa do pai estar em sofrimento e trazer toda a família em sofrimento. Procure ajuda. São casos tristes, né, doutora? O alcoolismo é muito sério. Mas são inúmeros casos que a gente acompanha, às vezes, no dia a dia, alguns que acabam terminando até em morte também, por conta desse comportamento abusivo, às vezes, do parceiro, que acaba excedendo e passando dos limites. Eu queria te agradecer imensamente pela sua participação, mas antes de eu te dar um beijo e a gente encerrar, para você deixar um recadinho para quem está nos acompanhando. Quando a gente fala de ajuda, uma terapia é essencial, sim, na sua vida, para você se fortalecer, para você se empoderar, para você dar o primeiro passo. Ah, Josi, mas eu não tenho condições. Mas a gente tem vários órgãos que oferecem isso aqui em São José do Rio Preto também. Então, você tem que, primeiro, querer ser ajudada. E eu queria que você deixasse um recadinho para as mulheres agora. Bem. Muito importante que você falou sobre os órgãos que podem atender. Tem muitos psicólogos que atendem por um preço social. Tem convênios que também atendem. E tem muitas localidades que atendem por um preço extremamente baixo para que a pessoa tenha esse tratamento. A psicologia vem crescendo há muitos anos, no Brasil há mais de 60 anos, então cabe a você procurar ajuda. Se valorize, se identifique, busque ajuda, você não está sozinha, nem sozinho. Você pode então buscar um tratamento e ter autoestima, cuidar de você mesma, você é capaz, é só você achar o caminho. E não se contentar com pouco, né? Porque a gente merece muito sempre mais e merece ser feliz, né? Ser feliz, é se identificando, se conhecer. Doutora, um beijo, aquele abraço abençoadíssima. Obrigada pelo carinho. Pela oportunidade. Seja sempre muito bem-vinda. Pode ser por aqui, doutora. Obrigada.